Bom, vamos lá. Vamos falar sobre crente, cristão, pecado e crime. Sobre essas loucuras todas ainda, Eliseu Rodrigues, esse Leonardo Salles, tem um canal aí dizendo que o Eliseu Rodrigues, pelo menos na thumbnail, tinha um filho fora de casamento, bom, só para o povo ir ver e tal. Enfim, se a gente faz aqui, né, coloca ponto de interrogação e fica falando, é o fim do mundo, né? Mas como é os outros canais podem fazer o que bem entender, não dá em nada. Bom, mas é claro que não falou lá, foi uma pergunta, enfim. O que eu venho falar aqui e que eu tenho percebido nesse meio hipócrita cristão, ou dito cristão, porque não é cristão, é crente. Crente até o diabo qualquer um qualquer cachorro qualquer jumento entendeu? Qualquer um crê em alguma coisa, crê numa divindade, crê num Deus que lhe protege. Os criminosos crê que tem um Deus que defende eles, pega um pastor de estimação para orar por eles não serem mortos. Ora, crê. Crê é muito abstrato, ok? Agora, ser cristão não é abstrato, é concreto. Tem que ter obras, frutos que o próprio Cristo disse. Se as árvores, se as árvores têm frutos, o cristão tem que dar frutos, ok? Pelos frutos se conhece as árvores. Pelos frutos se conhece as árvores. Se é uma árvore boa ou uma árvore má. A árvore do crente é a pior possível. É o fruto. É o fruto podre, quando dá algum tipo de fruto. Agora do cristão já é diferente. Então, como eu estava dizendo, o crente é teoria, o cristão é prática. O crente, ele é abstrato e o cristão é concreto. Para ser um cristão de verdade, é necessário renunciar a si mesmo, carregar sua cruz de cada dia e seguir a Cristo. Mas renunciar ao ego ninguém quer. Seguir a Cristo ninguém quer. Carregar a cruz de cada dia ninguém quer. Essa é a realidade. E não é oraçãozinha, meia pataca para um suposto Deus que resolve. É prática, é ação, é amor, é respeito. Tudo isso denota frutos de uma pessoa transformada, os frutos do Espírito Santo, que a Bíblia fala dos 9 frutos. E tem muita gente que não tem esse fruto, obviamente. Ou não luta para ter, porque a gente é falho, obviamente, não dá para cumprir tudo. Mas dá para se lutar. E você percebe o seguinte: todo crente persegue o cristão. Agora, o verdadeiro cristão não persegue nenhum crente. O máximo que ele vai fazer é perseguir a mentira do crente. Porque o crente é mentiroso, que nem um demônio é. A Bíblia diz que você crê, grande coisa você faz. Os demônios também crê. Os demônios também crê, os demônios também respeitam, entre aspas, Deus. Só que eles têm prática de cristão, de seguidor de Cristo? Não tem. Está cheio de crente por aí. Está cheio de crente. Lamentavelmente, como o próprio Jesus disse, muitos vão para a porta larga e poucos para a porta estreita. A porta estreita é ser um cristão. A porta larga é ser crente. Pergunte para qualquer bandido, para qualquer pessoa, se ela não crê em Deus. Ela vai dizer que sim, até porque se dizer que não crê em Deus, já vai vir a turma, eu não creio em Deus. Você é obrigado a dizer que crê em Deus. E você já diz que crê em Deus também para ter algumas benesses. Foi feita uma pesquisa há muito tempo atrás no Brasil que tinha quase 98% de crente, de pessoas que creem em Deus. Perguntaram, né, não sei como é que foi feita essa pesquisa, mas saiu nos noticiários, que dizia que 97, quase 98% dos brasileiros criam em Deus. Mas como é que essa gente crê em Deus se estão presas? Muitas delas. Como que essas pessoas creem em Deus se elas são corruptas, se elas fazem mal ao próximo, ao familiar, a quem quer que seja? Não é um contrassenso, não é um paradoxo? É claro que é. Entendeu? Então, quer dizer, exatamente isso significa que crente é uma coisa, cristão é outra. E eu não vou me equivocar, ou não vou aceitar, ou não vou dizer assim que
Qualquer um que chegue perto de mim, não, eu sou de Deus, eu vou dizer, você é, não, eu não vou jamais. Eu não vou acreditar como outrora eu era ingênuo, pessoa de Deus, católica, evangélica, não é de Deus. Eu já percebi ao longo da minha jornada que esses que se dizem evangélicos, católicos, não todos, é claro, mas boa parte, não tem nada de cristão. Não tem nada de cristão. Pior é isso. Filhos de crentes ou filhos de pessoas católicas, evangélicas, muitos deles também não têm nada de cristão. São porra loucas, são maconheiros, traficantes, criminosos, bandidos, roubam na fábrica onde trabalham, fazem tanta sacanagem. E depois estão lá na crista da onda. São os bambambãs. Hoje mesmo eu estava no supermercado e vi um camarada que eu falei do pai dele, falei dele aqui no meu canal. Aí sabe o que acontece? O camarada tá com uma tatuagem na panturrilha. Tatuagem assim meio de boiola, mas tá lá. E aí todos junto com a bonitinha dele, que é outra crente de meia pataca. Aí olhou para mim, virou a cara e eu disse, bem como eu disse, né? Filho de crente é esse desastre aí. Eles se dizem bonzão, colocam o nome de Deus, não sei o quê, faz mal ao próximo, tem inveja, são criminosos, fazem um monte de coisa que não presta, tatua o corpo todo que o pai e a mãe pregou para não fazer isso. Tudo que o pai manda, às vezes tem isso. O pai manda, ele faz o contrário. Quando não tem, o contrário também. Que o pai não dá muita mínima, ou ele não faz ou ele faz. Essa gente, eu procuro examinar quem é filho de quem. Quando eu vejo que é um filho de crente, católico, evangélico, eu me afasto. Não é coisa boa. Por incrível que pareça. Muitos deles não são bons. Não vou generalizar, eu sei que tem pessoas boas, claro. Mas eu fico com um pé atrás, porque as piores decepções que eu tive na minha vida foi com um filho de crente. Seja de crente católico ou de crente evangélico. Então eu me afasto. E são os mais filha da puta que existem na face da terra. Perdoe essa expressão. Para você ter uma ideia, essa gente vai para a igreja direto. Vão ou para a missa, ou vão para um culto, ou o pai tem uma igreja. Vamos lá, oi Jesus, xiriri, lororó. Aí quando vê a gente, tá falando merda por aí. Entendeu? Agora eu não ando falando mal de ninguém, né? Esses cinco são filha da puta que falam mal dos outros. Não conhece a vida da gente, não conhece quem quer que seja, fica falando besteira. Agora eu conheço a vida de cada um, inclusive que muitos estão bem de vida porque roubaram dentro de fábrica. Eu sei toda a história. Para essa pessoa especificamente, né, que foi para Bahia, eu sei muito bem porque tu foi para Bahia, tá? Então fica quietinho aí, porque tu és aquela questão que eu falei lá, um bajuladorzinho, bandidinho, tá? Diferente daquele que é talentoso e que não tem oportunidade. Então, para se dar bem, você tem como fazer um superfaturamento? Digamos que uma cola de sapato, né? Vamos já dizer bem assim, bem dito. Custa R$ 50 de fato. Eles vão lá e dizem que custa 150. Pego 100 contos para eles. Depois diz que isso não é roubo. O que eles fazem dentro da prefeitura também, ou dentro das repartições públicas, governo, Distrito Federal, Congresso Nacional, por aí vai, né? As três esferas, município, estado e do próprio país. São crentes. Crente do quente. São crentes. Traz o vagabundo do Nani Azevedo. Tem que falar bem explícito. Para o cara ganhar quase R$ 20.000 de prefeitura. Agora não dão R$ 1 para quem precisa. Ok? Então, é uma gente arada que, olha, sinceramente, eu olho assim, fiz que nem olho. Eu tenho até nojo, asco desses hipócritas, fariseus. Vão se converter, cambada de fariseu. Tá? Eu estou falando isso aqui não é porque eu sou santo. Só que eu não faço o que vocês fazem. Porque vocês buscam vil metal passageiro, não buscam essa merda de dinheiro ou de riqueza que é perecível. Que um dia vocês vão estar dentro da cova
E o que adianta vocês fazer a malignidade que vocês fazem contra as pessoas? Não adianta de nada. Não adianta de nada. Porque uma hora vai vir a própria consequência da malignidade, perversidade de vocês. Uma hora vai vir. Para todos. Por isso que é bom você estar no caminho certo, ainda que você sofra. Geralmente é o que você sofre mais, né? Você está no caminho certo. Você não fazer nada para ninguém. E a gente, claro que não tem como, ou até tem, mas é muito difícil, ter a santidade de um profeta Elias, Eliseu, para ter o poder de dizer a Deus, olha, Deus, faz justiça aqui, acontece na hora. Como chamaram ele de calvo, Eliseu, e morreram os 42 que queriam fazer mal ou praticar bullying contra o profeta. Está escrito na Bíblia. Porque Deus, quando ele quiser matar, ele mata mesmo. Ah, é maldição. Não é maldição, é justiça. Só que vai no tempo de Deus. Okay? Naquele tempo acontecia instantaneamente para provar que aquele profeta estava falando a verdade e era de Deus. Hoje em dia demora. Tu vê que esses falsos profetas não morrem. No passado, aquele profeta Ananias, com H, fez o conflito com Jeremias. Ananias morreu, aquele falso profeta. Porque Jeremias disse, se eu estou mentindo, que eu morra. Se ele está mentindo, que ele morra. Quem é que morreu? O falso profeta. Quem não lê Bíblia acha que isso aí é maldição, oração contrária. Não, é desafio quem está com Deus acontece. Porque às vezes a injustiça, o conflito é grande, que é só Deus para entrar nesse negócio. Por exemplo, se nós tivéssemos realmente profetas de Deus sem rabo preso com nada, sem envolvimento com política, sem envolvimento com corrupção, eles iam desafiar essa patota toda de falso profeta que existe no meio evangélico, e todos eles ou seriam mortos ou ficariam com enfermidades das mais tenebrosas, até se arrepender. Mas nós não temos profetas 100%. Eu não sou 100%. Entendeu? Era bom se nós tivéssemos. Isso é uma das explicações porque não acontece muitas coisas que aconteciam no passado. Ah, por que Deus operava de uma maneira no passado e opera no tempo presente de outra forma? Um dos motivos é esse. Tem pouca santidade. Tem pouca. E você vê que o próprio Jesus fez algo no passado. Quando ele viu aquela figueira, que aquela figueira não estava dando fruto, ele amaldiçoou aquela figueira. Ah, mas é Jesus. Jesus disse, aquele que tiver a fé igual essa aqui que eu estou tendo, você vai transportar um monte de um lado para o outro. Ou seja, Jesus disse que dava para fazer a mesma coisa, ele não proibiu. Agora tem gente que acha que isso é oração contrária. Não é oração contrária. Oração contrária é quando você está no erro e você começa, oh Senhor, faz justiça, pese a mão, Senhor. Não sei o que, mas quem está errado é você. Não é a pessoa. Agora, quando você está certinho, você está aturando, você está deixando Deus trabalhar, você está assim, ah, meu Deus, deixa para lá, não está dando a mínima, e aquela perseguição, e aquela incomodação, e aquela zombaria, e aquela safadeza toda, a hora que você estiver bem e você dizer uma palavra, eu já tive essa experiência e aconteceu certinho. Porque é só Deus mesmo para fazer algo por você, porque senão você vai partir para onde? Para a ignorância, o conflito, para as obras da carne. Então você deixa na mão de Deus. Eu já deixei muita coisa na mão de Deus e eu vi tanta justiça. Às vezes até eu estava duvidando de Deus, né? Mas vi. Porque, querendo ou não, com falhas terríveis ou não, tem falhas, óbvio, eu procuro não dar certo. Eu procuro ficar na minha, eu procuro fazer as coisas que é do Evangelho. Que é amar o próximo, amar até o inimigo da gente. Que só fica assim olhando assim ressabiado para ver o que a gente está fazendo e deixa de fazer. Que não tem coragem para nada. A única coragem que ele tem é para ser um corrupto, como a maioria são, para ter uma vida boa. Para estar pertencendo a um grupinho de elitezinha. Só para isso. Tá? Só para isso. E porque são invejosos, não tem talento nenhum. Não tem talento nenhum para nada. Não serviram para pregar a palavra, não serviram para fazer aquilo que manda o Evangelho,
ajudar o necessitado, só servir para estar falando bosta. Aí tem gente que segue essa gente, lamentavelmente, né? Tem louco para tudo, nós tivemos aí um que era chamado Playboy da Fé. Mas no Rio de Janeiro, um Playboy da Fé. Só titulava que andava falando só palavrão em cima do púlpito sobre sacanagem, sobre amor, sobre essas coisas aí. Tem hoje em dia maluco para tudo, tá? Então, o que que acontece? Existe muito, se for ficar falando aqui, muita diferença de crente para cristão, você tem que ver no dia a dia. Ah, mas aquele lá diz que é de Jesus. Pois é, mas olha o fruto dele, vê se é de Jesus. O que que ele faz? Nas mínimas coisas que a gente vai vendo na pessoa. Vê o que que ele faz. Vê. Para você ter uma ideia, isso acontece em toda a cidade, em todo lugar, principalmente cidade grande. Mas há pouco, eu estava caminhando, apareceu um camarada. Ei, quer comprar um negocinho aqui? Eu disse, não tem, querida, não tem como comprar. Tá? Não adiantou eu dizer, ele ainda vem em cima de mim e insistir. Eu disse, ô camarada, eu não tenho. O que que você quer fazer aqui? Quer me assaltar? Vou chamar a polícia. Aí deu uma intimada assim dele, ele disse, Deus te abençoe. Porra, cara, se tu acredita em Deus, já tinha ouvido que eu disse que eu não tenho, então você ia aceitar, ia ficar no teu mundinho e pronto. Entendeu? Mas é sempre assim, aí vem com o nome de Deus. Tudo é Deus, vocês já viram? É Deus num bar, é Deus na putaria, é Deus no agrado, tudo é Deus. Agora tem que ver qual é esse Deus. Se é o Deus com letra maiúscula, com letra minúscula, qual é o tipo de Deus que essa gente serve? Muitas das vezes é o Deus do seu próprio ego. A maioria das vezes é o Deus do seu próprio ego, do seu próprio eu. E aí, em busca de dinheiro, vale tudo. Enganar em nome de Deus, matar em nome de Deus, assassinar a reputação das pessoas em nome de Deus, falar os mais absurdos que for, tudo vale. Entendeu? Então, eu passo o recado aqui para muitas vezes que sejam, foram, estão sendo ingênuos, como um dia eu fui, o camarada diz, eu sou de Deus, eu sou de Jesus também, eu sou da igreja tal, eu sou não sei do que. Aí eu disse, amém, que legal, que benção, pô, tu é disso, pá. Para você, isso aí pouco importa. Andar com uma camisa, eu amo Jesus, pouco importa. Tá com uma tatuagem aqui, Deus é meu amor, Deus é meu querido, como tem por aí, Deus é fiel, sei lá quando. Pouco importa. Tá com um carro, um adesivo, Deus é fiel, sou 100% dizimista. Pouco importa. Porque qual é o Deus? É o Deus verdadeiro, do amor, verdadeiro, que não folga com a justiça, mas sim com a verdade? Ou é o Deus do achismo das pessoas, do ego da pessoa, o Deus desse século, também é um Deus que é o próprio Satanás? É. Então, cada uma pessoa assim, de baixo nível, e todas elas vão como verdadeiras hipócritas, ou, no caso, os homens hipócritas, para a igreja. Entendeu? Eu acho isso lastimado. Por que vocês não vão ser menos hipócritas? Não vão para a igreja, não dizem nem que são de Jesus, dizem que são do capeta. Diz que sou um capeta. Não veio um maluco aí dizer que eu era do capeta naquele vídeo do Abílio Santana. Se eu sou do capeta não fazendo filho fora de casamento, como nem fez o Abílio Santana, imagina um Abílio Santana, né? Imagina um Abílio Santana, um promíscuo daquele. Que aí fica incomodadozinho, porque se coloca. Agora, tudo é prova, seu Jeque. Será que você não entende que saiu no Metrópolis, Léo Dias, suposto caso que ele teve com aquela jovem e teve uma filha fora do casamento, ali ele na praia, tá? Ele bebendo, ok? Ele bebendo, pastor beberrão, ele na Assembleia de Deus ele prega contra a bebida. Tá ali comprovado. E bebendo uísque, tá? Bebendo uísque. Eu nunca bebi uísque aqui, nem bebo já há muito tempo, desde quando me converti não bebo uísque. Eu acho que talvez uma vez eu bebi. Acho que talvez 10 anos atrás eu bebi, acho que eu já estava fora de igreja, fui numa faculdade, acho que isso aí eu bebi. Mas já faz tempo, eu não bebo uísque há muito tempo. E o pastorzão deles, que é da sã doutrina, bebe uísque e sobe em cima do púlpito. Aí depois vem aqueles noiados, vem aquele movido da cerveja preta, ou da cerveja sem álcool, dizer que eu sou um beberrão com uma cerveja preta e uma cerveja sem álcool. Se eu sou beberrão com uma cerveja preta e sem álcool, imagina com uísque, que tem 40, 50% de álcool. De porcentagem de álcool. Hã? A pessoa não entende isso, né? Você tomando um pouquinho de uísque puro, a tendência é que você embriague-se na hora,
do que uma cervejinha que tem 3% de álcool. A cerveja com álcool. Sem álcool tem zero. A cerveja preta tem de 3 a 5% de álcool. O uísque tem 10 vezes mais. Tá? Agora, também não vou julgar, porque uma vez uma pessoa passou uma informação para mim, que na Europa, quando dá aqueles friozões fortes, aqueles invernos severos, que eles tomam, sim, às vezes, uma aguardente ou uma bebida forte, como um uísque, para esquentar. Até se é para esquentar o corpo, um pouquinho de nada, eu nem vou dizer que seja pecado. Mas no Brasil, beber uísque, nós não temos um inverno aí de muito grau negativo. Dificilmente, mais aqui no sul, mas uma vez ou outra que dá também. Ok? Tenório está aí, Pai do Senhor. Eu vou dar uma olhada nos comentários de vocês, que eu estou falando aqui. E se deixar, vou falando para o Mário. Boa tarde, Felipe, Marcelo, Graça e Paz, irmãos e irmãs. Aqui na cidade também tem muitos que se curvam ao Deus Mamon nos cargos da prefeitura, nos cargos federais, empresários e ímpios. Falar em empresário, vocês viram agora o que o senhor Crivella quer fazer? Está lutando lá no Congresso para a imunidade tributária para as igrejas. Ele só pensa na imunidade ainda maior que as igrejas já têm para as igrejas. Agora seria a igreja não pagar nenhum tipo de imposto quando for comprar materiais de construção para reforma ou criação do templo. Olha que lindo. Já tivemos aquela tentativa do dízimo elétrico, que seria as igrejas não pagar a luz elétrica. Não pagar. Aqui vai ser a água. É tudo de graça, tudo de graça. Então faz o seguinte, pega a igreja e já diga que a igreja é do Estado. É para fazer assim, né? Ainda se fosse uma igreja que fizesse por onde, a gente até poderia pensar que ajudasse realmente as pessoas, que o líder não ficasse podre de rico com o dinheiro dos fiéis. Aqui no Rio de Janeiro só vence na vida quem se curva a Satanás da política e empresários que tem que participar de sujeira. É tudo assim, né? Não é só no Rio não, é no Brasil inteiro, no mundo inteiro, a maioria disso aí. A maioria das igrejas estão curvadas ao capitalismo, Deus mamão, verdade. O Deus desse século é carro, celular. Bem material, né, Marcelo? Abraço aí, Marcelo. Pedro Pereira. Bruno, você acredita no Jesus que Nadir falou que Bin Laden puxou um fuzil para Jesus? O senhor acredita no Jesus da Nadir? Não, eu acredito no Jesus da Bíblia. Entende? O Jesus da Bíblia. Se é o mesmo Jesus da Nadir, eu não sei. Eu só sei que eu acredito no Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia morreu pobre. O Jesus da Bíblia, ele era equilibrado. Ele mandava amar o seu inimigo, mas só que ele não era trouxa de não se defender na hora que ele podia se defender. Jesus, ele falava a verdade sobre o amor, mas também falava sobre... Agora vem os cachorros perturbar. Falava sobre o quê? O que Jesus falava? Sobre as injustiças. Chamava Herodes de raposa. Porque ele era um cruel, era um bárbaro. Então a gente tem que analisar Jesus por completo. Não é só o lado bonzinho, docezinho de Jesus, não. Tem que ver os dois lados. Jesus era aquele que dizia que era para amar, mas também dizia que a casa dele era a casa de oração. E por isso que ele pegou uma zorraga, um chicote, foi lá dar uma chicoteada e quebrar aquelas mesas de cambista, destruiu o câmbio que tinha ali, né? Câmbio não, vamos dizer assim, vendilhões do templo. Tá? Então a gente tem que analisar todos esses dois pontos. Agora a gente vê que tem uma divisão. Uns que ficam com esse ladozinho de Jesus de cá, lado direito de Jesus, vamos colocar assim, outros com o lado esquerdo. Não, Jesus é lado direito e lado esquerdo, os dois juntos. Sem colocar política nem lado esquerdo e lado direito, tá? Só para vocês entenderem. Que ele era a justiça, era amor e a justiça como sempre se falava, ok? Então vamos analisar bem isso aí, vamos bem analisar. Ver se os perturbados da moto não aparecem aí. Ninguém me ajuda porque eu não me corrompo e não faço parte da panelinha da chacurrice. Como é que é? Não é chacurrice, é chocarrice.
Claro, você não pertence ao grupo, por isso que você tem. Às vezes a pessoa é boa, ela tem que se corromper. Que nem esse camarada que é filho de pastor, que eu já citei lá no pregador e cita aqui. Talvez um dia pode ser que ele fosse uma pessoa do bem, mas ele não queria ter aquela vidinha paupérrima do pai dele, da mãe dele. A mãe dele é uma faladora pra cacete também, que a gente conhece. Aí ele partiu para ir atrás dos playboyzinhos, viu como é que os playboyzinhos trabalhavam, e para se dar bem, para sustentar a vidinha boa dele, vamos entrar no esquema de corrupção, disso, daquilo, aquilo outro. Por isso que eu pedi às vezes ajuda para um sujeito dentro de empresa privada, e ele nunca me ajudou. Depois eu fui ver que esse sujeito estava na corrupção generalizada lá, né? Nesse esquema de superfaturação. E aí tinha a patotinha, uma defendia aqui, outra defendia acolá. Aí nunca ia arranjar nada para mim, porque eu ia ver aquilo, talvez eu pudesse contar para alguém. Eu não ia nem contar, ia ficar na minha, se não me prejudicasse, né? Mas aí, bobear, eu tinha que fazer parte do esquema também, sabia que não ia fazer parte, porque eu sou muito certinho demais. Pronto, essa é a coisa. Olha, para você estar bem, você vê um camarada hoje, da noite pro dia, trabalhou, pode trabalhar até bastante e estar bem, mas geralmente é corrupção. Algum tipo de corrupção. E esse fato aí que eu estou citando, eu sou de tudo, né? Uma situação aí que às vezes eu fico até rendo de babacas que ficam falando da gente e a gente sabe tudo, de tudo. Como que essa pessoa. Agora eu não vou criticar essa pessoa se a pessoa não ficar falando de mim ou ficar falando, enchendo meu saco com loroquinhas que nem sabem a meu respeito. Agora vem falar alguma coisa, vai levar paulada. É. E ainda, porque eu acho que perdi até essas provas, eu tinha até as provas em mão, essa esquemática toda. Agora, graças a Deus, eu nunca, né, saí de empresa com fama de bandido. Ah, o Bruno roubou uma empresa. Bruno roubou. Uma vez eu fiz uma burrada com 14 anos, eu vou dizer aqui, tô nem aí para isso aí, tá? Só que eu devolvi. O que foi? Foi para um determinado local, não tinha mais como voltar, aí um primo deu uma ideia, a ideia dele era mais terrível, foi ele que deu a ideia, não fui eu que dei ideia nenhuma. Aí ele disse, olha, eu vou me embora. Ele pegou a bicicleta e foi-se embora. Ia me deixando lá sozinho. Eu disse, ó, tu te vira, pega a bicicleta. E eu fui pegar, para voltar para casa. É um furto, não foi roubo porque eu não coloquei uma arma lá, nada. Foi um furto, mas depois fizemos de tudo para devolver a bicicleta para as pessoas. Estava numa cidade, foi para outra, tá? E ainda levei uma escotada danada do meu avô e uma repreensão daquelas. Agora eu nunca saí de igreja porque roubei, ou de qualquer empresa que trabalhei porque roubei, as poucas, né? Agora tem gente aí que saiu porque com essa fama, né? Muita gente, né? Que a gente sabe. Muita gente. Qual que vale? Para aqueles que só pensam em dinheiro, mas vale sair com a fama de ladrão e ter dinheiro sempre do que não sair com fama de ladrão e não ter dinheiro de nada e ainda está dependendo dessa pessoa que saiu com. Enfim. Pergunta: o irmão poderia me comentar na sua visão sobre a notícia do Intercept estar sendo atacado pela Universal por ter revelado o faturamento da Yurto e entrevistado o neto de Edir Macedo? É o neto ou o filho do Edir Macedo? Era o filho? Aquele que ele adotou, né? Que diz que até é homossexual. Eu já comentei o Tenor numa live aí sobre isso aí. Só não me lembro o nome da live, entendeu? Mas eu posso dizer que é a perseguição, né? Porque é óbvio. Eu tava vendo esse dia a TV aberta e tava passando pelos canais e apareceu na Universal. E a Universal tava dizendo assim: a igreja está sendo perseguida. Sabe por quem que ela estava sendo perseguida? Ela não disse, não sei se ainda era a matéria da Intercept, mas ela disse que era o UOL, a Folha de São Paulo e uma outra lá na revista. Estava dizendo lá que estava sendo perseguido. Então, em vez de ir para os fiéis, estão sempre sendo perseguidos. E fiéis vão atrás daquilo, não vão questionar, obviamente. Mas muitas das vezes essas perseguições é porque a empresa gosta de estar fazendo burrada, está fazendo cagada, está errando, está enganando, está contra a lei do país. E sobre eles fazer a represália, é óbvio, né? Eu aqui com uma coisinha pequena que já não tive a represália aí da santa.
Então, é óbvio que vai ter de alguma maneira, né? O Bispo Alfredo teve. O Bispo Alfredo teve que remover todos os vídeos dele. O canal do Bispo Alfredo, não sei se tem já 100 mil, mas já era para ter muito mais. 100 mil inscritos. E ele tinha vídeo da Record com quase 1 milhão de visualizações. Eu me lembro. Vai lá ver se tem algum vídeo da Universal ou do Edir Macedo. Ele teve que tirar tudo. Porque chegaram nele com força. Ainda mais que ele foi um ex-bispo da Universal, encontraram em Portugal, ainda fizeram, talvez ele não estava vigiando, até uma oração contrária, que a gente está falando aqui, que a gente tem poder, em nome de Jesus, para repreender o mal, ou para que Deus venha fazer justiça. Mas se a gente não vigiar também, o maligno tem poder. E até porque eles trabalham com um pouco de espiritismo, a Universal. O Edir Macedo era espiritista, a família dele era espiritista, que se converteu, entre aspas, mas fica aquele resquício lá daquele mundo do espiritismo. Então, o que que ocorre? Ele usou daquilo para jogar aquela maldição para cima do Bispo Alfredo. Olha a desgraça que deu aquele jovem lá fazer aquilo que fez com a esposa dele, entendeu? Claro que já deveria ter algum outro problema que a gente não sabe, mas tem a interferência espiritual. Então, só olha, é terrível essa Universal aí. Vamos ver aqui. Os fariseus da época de Jesus se corrompiam com os políticos romanos para ter vida boa. Pedi ajuda e tiveram o prazer de não me ajudar por ser cristão e não misturar na roda dos esclarecedores. Dificilmente, Marcelo, essa gente vai ajudar você só orando a Deus para Deus enviar a pessoa certa para te ajudar. Porque esperar que essa gente que sabe que você não vai se ajoelhar ou dobrar diante deles ou diante daquilo que eles querem, acabou-se. Você tem que fazer parte do sistema. Aí a coisa vai, né? Sistema corrupto, eu digo. Um imperiano da minha rua me chamou de perseguidor essa semana por causa da notícia da igreja de São Mateus. O irmão Tenório, essa coisa de perseguidor, isso aí, dessa IPDA aí, isso aí é comum, né? Eu aqui na região, né? Eu não preciso nem que eles dizem ou digam, né? Eu já percebo de longe, fico incomodado. Meus próprios parentes ficam incomodados com a gente, tá? Porque a gente fala, mas eu não estou falando de uma mentira. Se eu estivesse perdendo meu tempo em falar mentira, tudo bem. Mas eu não estou perdendo meu tempo falando mentira, estou falando a verdade. É a verdade. E aquelas pessoas que são do interior, que trabalham de fato, na obra, eu digo, Deus vai recompensar elas, Deus é com elas. Mas a grande liderança, a liderança maior, não está nem aí para Deus. Eles querem dinheiro em nome de Deus. Você vê esse caso do próprio Davi Miranda Filho aí, que eu já sabia, não dessa igreja, eu nem sabia se era essa igreja, um pastor de fora já tinha me contado que eles faziam isso, tá? Isso na época eu estava na IPDA, não é agora do YouTube, que o Montenor falou, outras pessoas falaram, não. Eu já sabia na época da IPDA, porque eu tinha contato com algumas pessoas, né, da própria sede, ou às vezes até de fora do país, porque tinha um grupo que eu estava lá da IPDA lá. Então isso não era nada novo, e eu já sabia disso aí. E foi aí que eu comecei a pensar, bah, né? Uma coisa com a outra, depois aquelas coisas de pecados terríveis de adultério, aquelas coisas. Poxa, essa gente pensa em Deus mesmo, pensa no próximo mesmo. A gente questiona. Agora, a gente vai falar para uma pessoa mais humilde, para uma pessoa mais do interior. Eles vão dizer, você está perseguindo a obra, você é um demoniado, você não está mais na igreja, você deixou o diabo de se cegar, você não sei, vão ficar aquela lorota, né? Lamentavelmente, eles não entendem que eles é que estão cegos em acreditar piamente no líder religioso deles, como se fosse um Deus, idolatrá-lo e achá-lo que é, né? Achar que ele era o Pampam, ou que são os Bambambãs. Muitas das vezes eles são simplesmente crentes, não são cristãos também, porque não tem a obra de um verdadeiro cristão. Você tem que ter obras de um verdadeiro cristão. É difícil, ó. Uma das obras é você deixar o ego. Você deixa o ego de lado. Hã? Deixar o ego, isso é cotidianamente. Às vezes você não deve,
tem que fazer algo e você não quer fazer. Mas se você é cristão, às vezes tem que fazer, tem que deixar teu ego por conta de uma picuinha, por conta disso, por conta daquilo, você tem que fazer. Né? O dever do cristão é amar todos. E às vezes o amor também está exatamente em exortar a pessoa, para que ela não continue naquele erro. Tá? Tem muita coisa nesse sentido. PDA, essas igrejas assim que são muito fechadinhas, assim, muito fechadinha, muito pequenininha. Elas são, pode ser grande em pessoas, mas mentalmente são muito fechadinhas, muito casinhas, muito prisãozinhas. Essas igrejas são as piores que tem. PDA, CCB, tantas outras por aí. Para você ter uma ideia, o Mão Silvio de Curitiba fala muito da CCB. Ele contou para mim que os camaradas com ódio dele, além de xingar, ainda picharam o muro da casa dele. Picharam o muro da casa dele. Só porque ele fala lá algumas verdades sobre a idolatria, os mesmos erros que às vezes tem na IPDA que tem na CCB. Tá? Então, eles não querem saber da verdade, eles só querem se perturbar, perturbar um, perturbar outro. E não quer de maneira alguma. É muito lamentável tudo isso aí. Essa gente que acha que a verdade louca deles é a verdade de Jesus. Não, a verdade de Jesus é uma verdade que liberta, não é que aprisiona. A verdade de Jesus não é a verdade que mata ninguém, que destrói ninguém, que tira o raciocínio da pessoa, que faz ter briga uma com a outra. Não, a verdade de Deus ou de Jesus, como ele mesmo diz, que é o caminho, a verdade e a vida, é totalmente diferente do que se vende por aí. Por que o Bolsonaro disse lá? Conhecereis a verdade vos libertará. Querendo pegar o texto de João 8, aplicar para o governo dele, como se ele tivesse vamos dizer assim, a autoria da verdade, vamos dizer, fosse o dono da verdade, tivesse como propriedade a verdade. Olha o que esse canalha fez. Usar um texto bíblico que Jesus está falando dele no mundo espiritual para colocar no mundo político. Todo político canalha, vagabundo, sem vergonha, que coloque a verdade de Cristo na sua política, está blasfemando, está profanando o nome bendito de Jesus Cristo. É isso que eles estão fazendo. Você vê que o diabo fica perturbado quando a gente começa a falar a verdade. É barulho daqui, barulho lá. Isso aí é tudo as pessoas que ficam vendo a live aqui perturbando. Você vê como é que é a coisa. Parece um barulhento daqui, uma barulhenta de lá. Bolsonarista perturbado. Bolsonarismo, a pior seita do universo brasileiro. Com o nome de Deus ainda. Porque o Lula tá lá, eu não vejo o Lula colocar o nome de Deus lá, faz a loucura dele, mas a gente não vê dificilmente colocar o nome de Deus lá, tá? No meio daquilo que ele faz. Ainda que faz algumas coisas equivocadas também. Então, a pior seita do mundo é Bolsonaro. E essas igrejas, muitas delas são seitas também. O que é ser seita? É ser partidarista. A própria palavra seita quer dizer grupinho, que é partidarismo, que é divisão. Tudo isso é seita. É minoria também, quer dizer minoria. Apesar que não seja minoria, né, no caso de política, né? Mas, enfim. Então a gente tem que fugir disso, que isso é tudo obra carnal. Eu sei que as pessoas não vão acreditar nisso que a gente está falando, eles acham que a gente é esquerdista, que a gente é merdista, que é isso, que é isto, que é isto. Nunca votei em nada, né? Não quero nem ficar repetindo essa coisa que é chata. Mas é a pura realidade. Jesus não está na política, Jesus não está no futebol, Jesus não está na religião. Agora, se você é um religioso de Araque louco, não podemos fazer nada. Se você é o que for louco, não podemos fazer nada. Não podemos fazer nada dessa forma. Agora, tem gente que é assim, né? Que acha que Deus está naquela causa ali de mentira. Tá. Outra coisa, para você ficar um pouquinho mais calmo. Fuja desses grupos do WhatsApp de loucura. Meu Deus, eu fico vendo aquelas pessoas que se diz cristãs disseminando mentiras nesses grupos de WhatsApp, seja de Lula, seja de Bolsonaro, seja de quem for. Porque aqui eu não vou estar falando para defender ninguém. Tá? Você não é cristão, poxa vida. E Jesus disse que ele é a verdade.
e que o pai da mentira é o diabo. Como é que você vai atrás de mentira e vai disseminar mentira e vai mandar mentira? Será que você não pensa nisso, não? Que está indo para o inferno fazendo uma coisa dessa? Se a Bíblia que diz, não é eu que digo, que lá não entra nada que contamina, nem quem ama e pratica mentira. Você, ao disseminar uma mentira, você está praticando a mentira. Você está sendo conivente com a mentira. E a pior desgraça que eu tenho visto nos últimos tempos, nos últimos momentos, na face da terra, é essa fusão de religião com política. Por quê? Muitos crentes, ou até cristãos que estão virando crentes, sabem ou pensam que Jesus não vai vir. Jesus não vai vindo, então eu não vou ficar aqui preso à religião, eu tenho que ir para o mundo da política. Então nós vamos agora defender com unhas e dentes o nosso candidato para estabelecer o reino de Cristo na terra. 1000 anos com Deus na terra, vou colocar assim, 1000 anos com Bolsonaro na terra. Ou qualquer outro político que diga que é de Deus, enviado de Deus, que é o novo rei Davi, novo rei Salomão. Já temos aquele aí que nós estávamos falando que tem um tempo de Salomão, né? Então, olha, sinceramente, é um desafio danado. Eu, às vezes, eu tento trabalhar para ser um pouco mais equilibrado, mas eu vejo tanto extremismo que eu acabo até sendo um pouco extremista, mas para que acabe o extremismo, não vai ser fácil essa tarefa, ou não é fácil essa tarefa, e não vai, obviamente, acabar o extremismo, até o cumprimento da palavra. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E o amor, às vezes, não é só no sentido de se colocar no lugar do outro. O amor é também de exortar o outro para o caminho correto. Você vê que tem gente que nem se preocupa com o outro, no sentido assim, pô, tá vendo o camarada ir lá para as profundezas, não é capaz de dizer assim, não, não vai aí, não vai desse lado, ele vai morrer. Ah, se dane, que se vire. Entendeu? Isso também é falta de amor. E aquele ainda que vai falar, eles vão criticar. Olha, te cuide, tal, tal, tal. Tem acerto na coisa dessa? Não tem. Então, é uma loucura em cima da loucura. Essa gente que, ó, tipo a minha mãe e família dela cresceram naquela época de medo de vinda de Jesus, medo da morte, o mundo vai acabar no ano 2000, aquela lorota toda. Como não aconteceu nada disso, para eles ocupar a mente, ficar presos a algo que segura eles ainda na terra, porque são tanta decepção, são tanta profecia que não se cumpriu, é tanta profecia que não se cumpriu, eles têm que se apegar à política, a um Deus religioso, político, tem que se apegar. É fácil explicar essa situação. E hoje em dia também tem um excesso, um extremismo por outro lado, que é a descrença de muitos total. Às vezes eu até caminho para essa descrença total, porque eu vejo tanta coisa, eu sei de tanta coisa, que às vezes era bom nem saber. Porque você acaba se decepcionando querendo ou não, poxa. Mas tudo isso é míster. Se você parar para analisar a Bíblia diz que vai chegar apostasia. Apostasia é que a população não vai ter mais fé. Jesus disse, se quando eu vim, porventura achará fé na terra, não vai ter mais fé, poxa. E já está se cumprindo esse tempo. Você não encontra mais. Ah, mas eu tenho fé em Deus, eu sou crente. Não, mas não é essa fé aí. É a fé de ser um cristão legítimo, de abandonar o eco, de carregar a cruz de cada dia, de seguir a Cristo. É essa fé. É a fé de fazer o oposto do que está sendo feito. É a fé de seguir a Cristo, nas pegadas de Cristo, do que Jesus fez. Não é do que certos homens fazem. Jesus não veio na terra para deixar ninguém rico. E eles dizem que Jesus veio para deixar alguém rico. Jesus veio na terra para salvar todos. Não para salvar a patotinha dos direitistas que votaram no Bolsonaro, como tem os malucos que disseram aí. Não, aquele que votou no Lula vai para o inferno. Porque quem não votou no Bolsonaro não tem Deus. Não tem como ir para o céu. Olha só os demônios. Olha só a falta de fé. Como se Deus se importasse se a gente torce para o Flamengo ou torce para o Corinthians, se torce para A, para B, se é de Bolsonaro, é de Lula. Deus quer saber da nossa alma, Deus veio para todos, Deus não faz acepção de pessoas. É o povo que divide. E quando você fala uma coisa dessa colocando Deus no meio onde ele não está, isso é falta de fé. Isso é apostasia. A pior apostasia dos últimos tempos que a gente está vendo aí é a fusão de igreja, religião com Estado,
que outrora o Martinho Lutero lutou tanto para tirar essa ligação da Igreja Católica que mandava em tudo, no Estado e tudo, para ter a fusão igreja, igreja, Estado e Estado. E todas as fés são respeitadas. Ok? Porque nem por força, nem por violência, tudo pelo Espírito. É isso aí, tá, a gente está percebendo nos últimos dias. Eu não sei, eu não vou estar aqui dando uma de profeta do caos, mas o que eu entendo de Bíblia, esse sim é o principal sinal da vinda de Cristo. Não sei quando ele vai vir, pode ser que eu morra e ele não venha. Até eu acredito nisso, para ser franco para vocês. Já disse várias vezes que Jesus não está tão perto de vir, como muitos dizem. Jesus está vindo só para ganhar dinheiro na vinda de Jesus. Tá? E eu não sei. Porque se a Bíblia diz que ele virá como ladrão, como é que eu posso dizer que Jesus está vindo? Se ele vier como ladrão, a gente não sabe quando o ladrão vem. O ladrão pode vir amanhã, ou hoje, como daqui a, sei lá, 300 anos, né? Você só tem que estar vigiando, precavido. Para se você ver algum sinal dele ali, né? Às vezes você pode ver algum sinal, né? Que ele pode estar ali, ó, tem um camarada que vai saber se aquele não é um ladrão. Vai saber, né? Pode ser que seja, vou ter que cuidar aqui, cuidar da casa aqui e tal. Entendeu? Comparando, porque a Bíblia compara isso, a vinda de Jesus, como um que vai assaltar a sua casa. Quem não leu a Bíblia não sabe disso, mas é assim. Entendeu? Agora, como que você vai precisar que Jesus está vindo? Que se você julga que aquele lá é o ladrão, mas às vezes não é o ladrão. Agora só tem que estar precavido, se cuidando. Tá? Então não dá para dizer que ele está próximo, nem que ele está longe também. Jesus é liberdade de religião. A religião é cheia de ego. Os fariseus não aceitavam Jesus por causa do ego. Claro, da religiosidade. Hoje está a mesma coisa. Só a igreja B vai para o céu e os demais para o inferno. Assim como os fariseus diziam, nós somos santos porque guardamos a Torá, e os samaritanos não são santos. Os samaritanos são do diabo, porque eles nem fizeram filhos de pessoas de Israel. Vocês sabem a diferença dos judeus e samaritanos? Os judeus era o macho e a fêmea judeu. E os samaritanos não, ou era o macho de um outro povo e a fêmea judia, ou o contrário, mas que acontecia, o macho era judeu e a fêmea era de outro povo, ou de outros povos. Tá? Então, por isso que os samaritanos não é considerados judeus, porque eles eram miscigenados, mesclados, misturados. Os dois ali, marido e mulher, não eram da mesma nação. E os judeus eram. Eles se gabavam por isso. E Jesus veio contra isso. Jesus foi falar com a mulher samaritana. E dizendo que nem no monte, como os samaritanos adoravam a Deus, e nem no templo, como os judeus adoravam, aconteceria, chegaria um tempo que se adoraria a Deus em qualquer lugar, em espírito, em verdade. Já estamos vivendo esse tempo há muito tempo. E o que você percebe é justamente a luta contrária para que haja um monopólio. Eu assim, eu gosto de fazer live, mas quando começa a vir ruído daqui, ruído de lá, me atrapalha até no raciocínio. E esse horário aparece muito barulho. Então, como eu estava falando, tem igreja que é um monopólio. Por que elas brigam? Se as igrejas CNPJ, aqui tem Deus, lá não tem. Aqui o diabo falou que nós somos de Deus e os demais não são. Por que tem isso, essa rivalidade, esse conflito? É para buscar membro e dinheiro. As pessoas que não entendem. Entendeu? E a gente tenta falar mansamente para que a palavra chegue a essas pessoas. As pessoas não estão nem aí. A gente fala forte para que as pessoas entendam. Aí que elas ficam mais incomodadas contigo. Aí que elas zombam. Aí que elas passam da arrogância. Porque são arrogantes verdadeiramente. Para você ver, olha o tamanho da arrogância. Eu fui no supermercado. Eu disse para a pessoa, me dê tanto de pães. Eu quero pães que não sejam muito queimados. Eu vi que estava meio queimado. Aí a pessoa disse assim para mim, não está não, só está quentinho. Eu cheguei em casa, que não estava vendo muito bem, praticamente todos os pães queimados. Uma mentirosa. Né? Aí depois ficaram a patotinha lá rindo.
E falando de pecado e crime para me atingir, porque eu falo aqui nas lives, fico vendo aí minhas lives, deve estar vendo agora, para você ver o tipo de gente. E aquilo ali que vocês fizeram não é pecado, não, é crime. É direito do consumidor. Se eu quisesse não pagar, é porque eu não vi na hora. Agora, a próxima vez que eu for aí e for comprar pães e você não der o pão, vocês vão ver o que vai acontecer. Tá? Porque tem uma patotinha, deve ser crente, crente do cu quente. Que a gente vai numa padaria, elas atendem a gente assim com um péssimo atendimento. Só porque a gente tá no YouTube. Por que você não cria um YouTube? YouTube da padaria aí. E o YouTube? Cria. É tão simples. Agora, eu não vou abrir mão do que eu falo, que eu sei que é verdade, se vocês estão enganadas aí com essas tolices de religião, ou o que for, por conta das suas burrices. Não posso fazer nada. Entendeu? É brincadeira. Só para você ver, o Tenório tá falando perseguição. Isso aí é perseguição. Né? A pessoa faz um péssimo atendimento para ti, não dá o que você quer. E não sabe essas ditacujas, se eu quiser entregar elas para o dono mesmo no supermercado, que nem é daqui da cidade, outra, eu entrego, porque eu conheço. Tá? Aí ele faz esse péssimo atendimento pra gente, porque tem raiva da gente falar o que a gente fala no YouTube. Ora, não veja meu canal, cacete. Não veja meu canal. Eu obrigo você a estar aqui. Vocês dão like aqui, vocês dão dislike, vocês dão dinheiro pra mim, vocês me sustentam. Vão trabalhar. E vão fazer um bom atendimento para mim chegar aqui e elogiar vocês. Não quero fazer a coisa contrária porque vocês acham que estão fazendo certo. Porque vocês só vão receber mais crítica de mim. E querendo ou não, eu tenho relevância aqui. Se eu quiser ainda dedurar o próprio supermercado, dizer que é uma merda, eu digo aqui o nome e tudo. E faço pessoas não irem aí comprar. Porque eu tenho esse poder também. Ou acho que eu não tenho? Vocês aqui estão me subestimando por demais. Sim, Rosimeira, a maldade está demais mesmo. É maldade em tudo. Maldade em tudo. Entendeu? Tem aquelas pessoas que o simples fato de você aparecer, apareceu a tua imagem, ou você está falando, qualquer coisa, já fica incomodado. Entendeu? A maldade faz parte da pessoa que é um zero à esquerda. Isso eu sempre ouvia falar do Luiz Carlos Prates, que é um camarada que lutou para ser o que é, jornalista, comentarista, há muito tempo. Tá? E muitas coisas que eu falo aqui, se você for lá acompanhar esse Luiz Carlos Prates, você vai ver, pô, o Bruno copia ele. É um dos meus referenciais, de comentários, não de Bíblia, porque ele não é cristão, assim. Ele deve ser cristão, mas ele não é de igreja. Entendeu? E é uma pessoa humilde. Você vê, ele tem muito mais fama que qualquer um. Pega onde circular em Florianópolis. Ele é gaúcho, mas trabalhava uma época na afiliada da Globo de Santa Catarina. Acho que agora deve estar na Record, SBT, uma dessas aí que ele já trabalhou também. E ele sempre permanecendo o mesmo, sempre falando a mesma coisa, não mudou. Até brigou com o PT, teve uma polêmica com o PT. Ele foi expulso da Globo por conta do PT, meteu o pau no PT, no Lula. Aquele vídeo deu 1 milhão. Só que eu achei interessante que chegou na época do Bolsonaro. Bolsonaro foi lá no SBT, que ele estava, SBT aqui em Santa Catarina. E o Bolsonaro disse: Vamos, Prati, vamos ser senador por Santa Catarina no meu partido, vamos lá, ao vivo. Aí o pai disse: Não, eu vou pensar. Aí ficou 2, 3 dias pensando, no outro dia disse: Não, não. Em nome do jornalismo e da liberdade que eu tenho aqui, eu não vou ser candidato. Porque é verdade, ora, você deixa de ser jornalista, você vai ser político. Você não vai ter liberdade, porque vai ser comandado por um partido político. E depois vai ter que fazer o que o partido político quer e se envolver nas corrupções que tem no partido político. Entendeu? Então você vai escolher, pesar na balança. O Prato está ganhando ali um valor legal, ele estava aposentado, precisava estar ganhando muito mais como senador. E se fosse, ia ganhar, tá? Porque o Bolsonaro ia apoiar ele. Todo que o Bolsonaro apoia, o apoiou em Santa Catarina ganhar, inclusive o governador, que ninguém conhecia, o Carlos Moisés, o primeiro, e agora esse outro aí que está aí. Ninguém conhecia, ele nem ia ganhar nunca. Porque os famosos aqui em Santa Catarina, na época, era o já falecido Luiz Henrique da Silveira, que foi senador pelo PMDB, o MDB, e o Expedião Amin, que até foi senador no último pleito, e se candidatou agora, mas não ganhou porque o mito apoiou o camarada que está aí. Eu nem me lembro mais o nome dele.
Então, o que que o Jorginho Melo, né, o nome dele. Então, o Prates ia ganhar. Mas em nome da ética, em nome do jornalismo, em nome da liberdade de expressão e de poder falar o que ele fala, eu falo desde o começo da sua carreira até agora, ele preferiu escolher aquilo que ele mesmo disse, fazer o voto de pobreza. Mas para você, a gente passar alguns perrengues, mas tem a liberdade para falar algumas coisas, ou o direito de ir e vir sem ter rabo preso com ninguém, do que você estar lá num determinado patamar ganhando horrores, mas não tem liberdade para nada. Você é uma marionete do sistema. Você é uma marionete de fulano, de ciclano, de beltrano. Fica escravizado por aquilo. Uma coisa a ser pensada. E ele falava que a maldade, assim, ó, ele falava muito sobre. Eu digo que ele falava, deve estar falando ainda, porque eu não acompanho mais ele, né? Depois que eu fui pro YouTube, eu parei de acompanhar. Eu já acompanhava assim desde 2007, 2008, acho que até uns 2016, 2015. E tudo que eu via dele, eu ouvia e via. Então ele falava sobre essa questão de maldade, que ela está impregnada em tudo que a gente possa analisar, perceber, em vários segmentos. É no trabalho, é em casa, na família, é qualquer grupo social. E você tem que lidar com isso, só que também não aceitar. E a maldade, às vezes, ela vinha atrelada, muitas das vezes, com a questão do bullying. Ah, é camarada ali, é muito certinho, coisa, vamos sacanear ele. Ah, não sei o que, não sei o que, mano. Ah, eu sinceramente eu tô com tédio, tá muito entediado aqui. Vamos fazer uma coisa. Ah, eu tô frustrado porque não tenho um amor. Vamos sacanear. Ah, eu tô aqui trabalhando 24 horas no mercado, né? Porque essa daí que trabalha 24 horas, não tem descanso, é um dia só de descanso. Aí fica incomodada com a vida da gente. Aí fica lá, vão estudar, vão fazer qualquer outra coisa e pronto, né? Vão comprar outro, tão descontente. Ah, mas não tem como ganhar. Ou você aceita que dói menos, né? E trata as pessoas de uma maneira. Mas eu vejo que não é muito bem isso aí, não. É porque eles têm inveja da gente. E porque, sei lá, não, e principalmente isso, não gosto que a gente fale determinadas coisas sobre religião. Mas isso é liberdade de expressão, eu não sou obrigado a concordar com as burrices de vocês, com as tolices que vocês escutam e acreditam de religião, de pastor, de quem quer que seja. Porque eu não sou crente, eu sou cristão, eu evoluí. Eu fui mais adiante do que vocês, estudei a Bíblia, coisa que vocês, padeiras, vou chamar vocês de padeiras. Apesar que a minha prima, uma época, foi até dona, assim, foi ajudada a ser líder de uma panificadora numa época que até eu ia lá. A filha da minha tia Dete, já falecida. Então, vocês padeiras, vão ler a Bíblia, padeiras. Só vocês ler a Bíblia. Eu li a Bíblia 3 vezes, estudei muita coisa, de muito estudo. Isso não foi de agora que eu estudei, não. Estudei na minha época, estava lá dentro de igreja, sistema religioso. Por isso que eu saí. Porque eu estudei para testar se era, se não era. Isso é bíblico. Como o apóstolo Paulo pregava e o povo de Bereia via. Bom, será que o Paulo falou lá é verdade? Eles iam lá olhar no Velho Testamento da época deles, Natanael. Bom, será que isso aqui o Paulo está falando a verdade? Aqui, Paulo, peraí, tu diz isso aqui, mas está escrito aqui CSB, está dizendo C. Aí Paulo ia lá e explicava. Eles não entendem que é isso que Deus quer. Aí aceita lá, o pastor diz, você vai ter um carro, você vai ter uma Ferrari. Você vai ganhar um Celta, como um Stepô disse para mim que eu ia ganhar um Celta. Você até a cor do carro, eu já nem me lembro de ter falado aí em live, eu já não sei se era vermelho, azul, marinho, sei lá. Nisso o nome do carro, disse o Celta, um ano, e que eu ia ganhar naquele ano. E outra, eu ia ganhar, não é que eu ia trabalhar e adquirir, eu ia ganhar. Não, Deus vai honrar o irmão vai arranjar um bom emprego e vai comprar um carro. Não foi isso que foi dito. Eu ia ganhar naquele ano. Até hoje, sei lá quanto tempo faz, 20 anos. Aí vão dizer assim, você não teve fé. Não, era o que eu queria naquela época, ainda mais da jovem. Hoje em dia eu já nem me importa se ter ou não ter. Acostumei com não ter. Pra você ter uma ideia. Aí eu vou aceitar isso. Uma lorota dessa, uma mentira dessa que não tem respaldo bíblico. Eu não sou retardado. É? Entendeu, meus caras?
É bem assim. Eu estou citando coisas pequenas, né? E outra, que o camarada que tem coragem de subir em cima do púlpito para dizer uma lorota dessa, deve ser um crente daqueles, da pior tipo também, né? Não deve ser um cristão temente a Deus. Não, não deve ser. Porque eu, quando quiser fazer eu ser um robô deles, o Tobinho está desesperado aí, fazer um robô deles, eles não conseguiram. Porque eu era cristão, estava sendo cristão verdadeiro, já tinha estudado. Porque quando eu comecei a ser obreiro, eu já tinha lido a Bíblia 3 vezes. Eu já tinha os estudos que muitos deles já compartilhei aqui no canal. Já tinha. As mensagens que você vê, pô, como é que ele sabe disso aí? Isso aí porque eu estudei, gravei, entendeu? Aí passa aí, ok? Mas ninguém quer estudar, gravar, pagar o preço, né? E só quer invejar o teu sucesso. Mas pagar o preço ninguém quer. Tá vendo? Tá vendo, padeiras? Vocês querem tá no meu patamar, mas vocês não querem pagar o preço que eu paguei, padeiras. Tá? Eu respeito as padeiras e os padeiros. Agora as padeiras aí, fofoqueiras e outras coisas mais que são, né? Ou a não ser que vocês querem furunfar comigo, também é uma possibilidade. Aí vocês ficam aí jogando dessa maneira, né? E a me atacar para me ver um pouquinho nervosinho, porque vocês ficam excitadas com eu nervosinho, só sei isso. Ok? Mas eu não estou procurando mulher no momento, não quero mulher no momento, ok? A minha mulher, vou colocar assim, biblicamente falando, é a palavra de Deus, tá? Vão arranjar um menininho aí, ou a maioria dos meninos já não são mais meninos, né? São tipo o Gessé Aguiar, né? Fazer o que é? A nova configuração, né? Vai chegar um dado momento que as mulheres que já não tinham no passado tantos homens, porque eram mais mulheres do que homens, não vão ter homens nenhum. Os homens alfa são tudo Alfredinho da mão virada. Alfredinho da mão virada. Alfredinho lá do Mauro Lúcio Filho. Já dele passado, que tinha aquelas hipocrisias, que era um machão, machão. É o machão mesmo, né? O macho que cai no chão. Ai, 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 ai. É brincadeira, meus caros. Então tem muita coisa assim. Muito lamentável. E tem pessoa que não tá nem aí, né? Tem pessoa que vai para uma igreja, que acha que igreja é tudo, e fica incomodado com a pessoa que fala de igreja, vira cara. Igreja não salva. O padre teu não salva. Não adianta você ficar irada comigo, que o teu padre não salva. O teu pastor de estimação não salva. A igreja católica não salva. A igreja evangélica não salva. Será que vocês não entendem que é Jesus que salva? Então siga a ele. Ame a todos. Jesus não fez acepção de pessoas. Jesus não brigava com aqueles que eram ou não eram judeus, com aqueles que seguiu ou não seguiu a ele. Ele brigava contra os hipócritas. Ele brigava contra os religiosos. Ele brigava com essa raça triste, raça de víbora. Raça de víbora. Cães gulosos. Lobos devoradores. É com esse que Jesus brigava. Que está cheio por aí. E você fica aplaudindo, passando a mão nesses que são lobos devoradores, raça de víboras, raposas, como Jesus falou de Herodes, raposo. A maioria das igrejas não segue Jesus e sim usa a palavra de Deus por interesses financeiros, igual os fariseus. Exatamente, é tudo de dinheiro, né? Hoje em dia abre uma igrejinha aqui, é ganhar alma, sei o quê. Não, mas é dinheiro. Ou ganhar fama, às vezes é ganhar fama, tá? É muita coisa por aí, muita coisa. Eu particularmente, assim, cada um faz o que bem entender. Agora não vem me querer arrastar pro lamaçal que um dia eu estive. Porque é uma lamaçal o sistema religioso. A maior parte dele. Tem pessoas diferentes. Sim, tem, mas é minoria, tá? A maioria desses famosos, dessas famosas, dessas igrejas famosas, todos eles, sem exceção à regra, são avarentos, ávidos por dinheiro, sedentos por dinheiro. Eles não vivem sem dinheiro. Eles não vivem sem dinheiro. Entende? Ok? Então tá aí, meus caros. Acho que eu vou ter que encerrar a live aqui, porque eu tô falando aqui de crente, de cristão.
E estamos falando de pecado e crime. Eu acho que eu não falei de pecado e crime. Existe a diferença de pecado e crime. Nem sempre todo pecado vai ser crime, nem sempre pecado vai ser crime e também nem sempre crime vai ser pecado. Não, acho que dá, não acho que não tem isso. Acho que tem crime que todo crime é pecado, né? Que diz respeito à lei. A não ser que seja tipo assim, ver uma norma, uma lei que diz que você não pode adorar a Deus, como vê aquela lei para Daniel e aqueles três ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não era para adorar o Deus de Israel. Aquele que adorasse vai morrer. Então, não é pecado você desrespeitar essa lei, porque você tem que obedecer à lei de Deus, que é maior do que a lei dos homens. Também então aplica-se. Crime que não é pecado, como existe pecado que não é crime. Um exemplo, no Brasil, de pecado que não é crime, o adultério. Na Bíblia é pecado. Está explícito lá o adultério. Mas não é crime, porque saiu da tipificação penal em 2005. Não está mais no Código Penal. Outra hora era crime, levava até à prisão. É o adúlterozão aí. Por isso que esses escapavam, saiu pela tangente. Por isso que tem as hipocrisias nos casamentos, tá? Para não configurar o adultério. Agora você vê, como eu falei lá no pregador, quase que escapuli aqui. Como eu falei no pregador, adultério e masturbação. Você não encontra nenhum versículo contra a masturbação. Agora, contra adultério é que mais tem. E o que a igreja fala? Ela fica atacando mais nos jovens, na masturbação, e os velhos tudo perdido na prática da prostituição, ou fornicação, ou adultério. É complicado. E quando o jovem vê que o irmãozão lá está no adultério e vai denunciar, cala a boca, vai orar, não pode fazer isso aí não. É, mas você está pregando contra a masturbação? É claro, vai pregar com aquilo que ele não faz. Mas aquilo que ele faz, ele não quer, né, que fala. Agora, me aponte um versículo de masturbação aí, esse pecado. Não entrará no céu o masturbador, ou é o adúltero. Vai pensar, né? Não eu estou defendendo a masturbação, não, porque eu vi que a masturbação é pecado. Eu estou falando que existe muito ensino herético ou extremista em muitas igrejas por aí. E sempre o jovem é o que sofre, ou as pessoas ingênuas são as que mais sofrem. Contrapartida, os santões podem tudo. O rico mesmo, eu não tenho nada contra rico. Tem pessoas que são ricas, são maravilhosas. Tem pessoas que nasceram, às vezes, já na riqueza, são pessoas maravilhosas. Aí já tem aqueles que não nasceram na riqueza e viraram ricos, parece que é aí que eles ficam contra o pobre. Mas também tem aqueles que reconhecem que tinha sua pobreza e viraram ricos para ser humano. Então tem vários tipos, tá? Mas vamos ser francos, o rico, independente se é aquele que nasceu rico ou aquele que virou rico, independente, sendo rico, ele vai ter sempre mais privilégio que o pobre. Sempre vai ter mais privilégio que o pobre. É inegável isso. Em qualquer lugar, tá? Eu vi algumas coisas, eu não vou citar para não dar problema, mas semana passada ou retrasada, ou essa semana, acho que foi semana passada, eu vi uma situação que, claro que ali era mais a questão da sabedoria, de ter entendimento. Se a pessoa tivesse mais entendimento, ela não ia estar sofrendo. Eu vi ali um caso. Mas tinha a ver dessa questão de pobre e rico. Tem. Mas isso não é o que Deus quer. Deus quer tratamento igual para todos. Está escrito em Provérbios. O rico e o pobre cruzaram, ambos Deus fez. Na lógica divina, não é para o rico subjugar o pobre e nem para o pobre zombar ou maltratar o rico. É para um ajudar o outro. O rico ajudar com a questão material, se for o caso, o pobre. Ou para dar um emprego para o pobre e o pobre para fazer aquilo que o rico não pode fazer. Às vezes até ajudar emocionalmente, espiritualmente e tal, tal. Tá? Mas é uma sociedade perfeita. É difícil, sociedade cristã perfeita só nos céus. Falar disso é uma utopia, um sonho que dificilmente será realizado, pelo menos no tempo presente.
Esses pastores são todos ovelhas, tudo raposas, né? Raposas. A maioria são raposas, assim, velhas raposas, lamentável. Que são crentes, não são cristãos. Então, guarde bem essa diferença de crente e cristão. Sou crente em Deus, pouco importa. Assim, olhe para as atitudes da pessoa. Às vezes a pessoa não diz nem que crê em Deus. Você até pensa que ela é uma ateia. Mas você vê em obras. Você vê quem são elas. Entendeu? Não dá para julgar mais por rótulo. Tem que julgar pela essência, pela prática. Eu estou constantemente examinando pessoas. Eu olho para as pessoas, já examino cabo a rabo. Como muitos ficam aí olhando com malignidade, eu não vejo com malignidade, eu tento ver os dois lados. Por que que a pessoa se torna assim, assada? Por que que ela cumprimenta de uma forma? Por que que ela fala de uma outra? Eu entendo assim. Tento colocar no lugar dela e ver o que. E fico examinando as pessoas que eu me deparo. Só para dizer que se eu faço isso, imagina Deus, né? Deus conhece tudo. Agora, você como um cristão verdadeiro, você tem que fazer isso constantemente para não ser enganado. Porque é fácil qualquer um enganar. Eu sou de Jesus, ei, vem cá, não sei o quê. Com esse negócio de Jesus, de Deus, eles te enganam, eles matam. Tá? Tem gente que se diz que pastor é um bandido e a polícia vem e prende ele. Tá? Quanta coisa que se tem por aí, meu Deus do céu, não preciso nem estar falando. Agora, como eu fico assim, abismado, como o nome de Deus é banalizado, o nome de Jesus, tudo é Deus, tudo é Jesus, glória a Deus, glória, amém, Jesus, é, Deus abençoe, não sei o quê. Eu tento eliminar essas palavras de mim quando eu vou falar, sempre, para não me incorrer em hipocrisias. Eu dificilmente eu vou falar assim, Deus te abençoe, eu digo, tá bom, estou grato. Às vezes eu digo, claro, você, hipócrita, mas o certo, assim, né? Por que que eles fazem isso? Porque sabe que a maioria do povo brasileiro é um povo religioso. Um povo que se diz de Deus. Então eles vão dizer alguma coisa para, chama viva, Pai Senhor, para cativar o cliente, ou para chamar a pessoa, ou para ganhar, entendeu? Vamos falar de Deus, vamos falar de Jesus. O diabo fala de Deus e de Jesus 24 horas. A Bíblia mesmo diz que para enganar, Satanás se transfigura em anjo de luz. Meu Deus, essa coisa de Jesus e de Deus, isso já não pega mais. Para quem tem entendimento, já não pega mais isso. Tá? Porque outrora, os ateus terríveis não creem em Deus. Não, não. Sem falar que aqueles que são do templo, apegados a quatro paredes, quando eles veem uma pessoa como eu, como Tenório, com qualquer outro exemplo aí, qualquer outra pessoa aí, os que estão aqui na live que gostam de mim, que sabem como eu penso, se essas outras pessoas verem nós falando assim, vão chamar a gente de ateu, endemoniado, perseguidor da obra. Quando morreu, morreu um perseguidor, morreu não sei o quê, vão ficar felizes, vão soltar fogos, rojões, entendeu? Vai fazer o quê? Nessa parte eu concordo, até que eu estava vendo uns vídeos lá do GC Aguiar, que ele diz assim, olha, eu nem vou preocupar com ninguém, com a crítica que está vindo, porque eu sei quem eu sou. Ele revelou, não foi hipócrita. Dois, independente do que ele fale ou deixe de falar, as pessoas vão continuar a pensar o que pensam, não vão mudar o pensamento. Então você vai lutar contra aqueles que pensam, por exemplo, a pessoa nunca foi com a tua cara. Ela nunca vai ser com a tua cara. Você pode ser a pessoa mais humana, você pode abraçar, beijar, você pode fazer algo, nunca vai ser com a tua cara. A pessoa não é da tua patotinha, nunca vai ser da tua patotinha. Se você for, enfim, o contrário também acontece. Se você não é daquela patotinha, também não vai ser. Se você, enfim. Então, né? É assim, e o engraçado é que quando você é criança, adolescente, que não tem essas picuinhas todas, você brinca com o outro, você era amigo do outro, você é amigo, é tudo uma maravilha, né? Começa a crescer o olho no dinheiro, na riqueza, um vai se afastando do outro, um vai brigando com o outro, um vai para lá, o outro vai para cá, e aqueles que se deram bem na
a vida e vê os outros que não se deram bem na vida, viram as caras, ficam criticando, e assim vai, né? Vai. Essa é a história, até o túmulo vai, essa brigaçada, essa tudo. Aí o dia que se tiver a prole, o filho do fulano e a filha, tu é filho daquele, eu era amigo do teu, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se a pessoa estiver bem, né? Se a pessoa não estiver bem, eles vão até se esquivar, não vão querer nem que o filho dele brinque com o filho da gente. Olha, a realidade é essa. E não deveria ser assim. Não. Que cada um é cada um tem a sua virtude, cada um tem o seu erro, a sua falha, ninguém é perfeito e cada um deveria se amar. Agora, só que às vezes também uma aproximação, ela custa pelo fato do pensamento preconceito de uma outra, de um grupo, com o pensamento preconceituoso do outro. E esse bate, enfim, é um conflito danado que a sociologia, a antropologia tenta explicar. Sociologia que estuda a sociedade, a antropologia que estuda o homem, entendeu? E às vezes não tem uma definição correta, uma solução para tudo. Ok, meus caros, aí essa live referente a essa temática, falei muito, falo novamente, até uma maneira de desabafo aqui, porque às vezes a gente vê tanta injustiça no nosso cotidiano, eu sofrendo, o outro lá sofrendo, uma pessoa ela colar, a gente se condói, fica muito chato, é óbvio, ver essas coisas, a gente tenta falar para ver se resolve, para ver se as pessoas param, tratam umas às outras como elas queriam ser tratadas. Por exemplo, essas padeiras queriam o tratamento que elas me deram, para elas não queriam, padeiras hipócritas. Vocês não queriam ser tratados do jeito que eu sou tratado por vocês, né? Ou qualquer uma pessoa que é tratada por vocês que não é bem tratada. Então vamos colocar-se no lugar das outras pessoas. Isso é perfeito, isso é divino, isso é de Jesus. Cada um tem o seu pensamento no mundo religioso. Eu tenho porque eu tive a experiência que eu tive. Muitos não tiveram. Talvez não tiveram tanto de sabor como eu tive, porque eu mergulhei de cabeça para saber de fato o que era e o que não era. E quando descobri, pronto, foi um teste. Teste esse que nem muitos têm coragem para participar, para saber. É muito fácil você ficar aqui na base da pirâmide. Agora, quando você vai subindo a pirâmide ou a hierarquia, você vai vendo que você pode chegar até o topo facilmente, mas quando você chega lá no topo, você vai ter uma grande desilusão que o que você mais vai querer é estar lá na base da pirâmide. Por isso que muitos não querem avançar. A gente fica ali porque sabe que pode se decepcionar lá algo adiante, então é melhor ficar ali. Eu digo que é mesmo. Porque eu preferia mil vezes eu ser membrozinho, qualquer, ficando na minha, ou até mesmo nem sendo membro, sendo um membro do corpo de Cristo, mas não de igreja, que existe essa diferença que muitos não entendem. Ai, saiu da igreja, saiu de Jesus. Não, sou ignorante. Igreja, quando se fala lá de membro, você é membro da igreja. Você é membro no sentido de ser filiado ou pertencente a uma instituição. Um membro do corpo de Cristo é uma outra questão. Não tem nada a ver com CNPJ. Não tem nada a ver com igreja religiosa, não. Então eu queria só simplesmente ser um membrozinho do corpo de Cristo, mais nada. Apesar que você sendo membro do corpo de Cristo, você vai ter confronto, você vai ser confrontado, você vai aprender, enfim. Mas era mais fácil você ficar aqui do que lá sabendo das coisas todas. E tem que ter estômago para continuar. Tá? Mas por outro lado, isso é o que eu penso. Foi até bom. Tudo que passou, eu não tive que me arrepender de nada. E nem. Talvez a única coisa assim que me dava, ou me deu um ó, assim, um asco grande, uma coisa ruim, foi a ignorância de meus familiares, dos meus familiares, ou enfim, do modo que eu fui criado no sentido religioso. Não que eu não tivesse uma educação boa para meus avós que eu tive. Mas assim, me levar para a igreja. Eu não queria ir para a igreja nenhuma. Ó, você não deve ir para nenhuma igreja. Nem católica, nem evangélica. A melhor coisa que tem a ser feita é isso. Se você quiser, vai, mas eu te digo, ser obrigado aí. Ninguém tem que ser obrigado, não.
Então, essa obrigação me fez chegar lá e, no fundo, para ver tudo, tá, foi bom, né? Mas se não tivesse essa obrigação, se eu fosse por livre, espontânea vontade, enfim. Mas também não adianta chorar pelo leite derramado, é isso, pronto. Como até o Lucinho disse, o Lucinho Barreto falou, que é o pastor aí da Igreja do Valadão, e falou uma verdade. Tudo que você passa na vida serve como lição e Deus vai te usar com aquilo que você passou na vida para compartilhar para outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Se você passou por uma enfermidade, ele dizendo, e Deus alcançou a cura, Deus vai te usar para pregar sobre cura e falar da misericórdia de Deus e cura. Se você passou por um sofrimento e Deus te deu a saída daquele sofrimento, Ele vai te usar. Eu aplicando essa fala dele, que é uma fala correta, apesar de eu ser o pregador do sistema, mas eu concordo com o que ele disse, com aquilo que ele disse, se aplica exatamente. Eu, por ter tido dissabor e ter visto as coisas equivocadas dentro da instituição, saindo, eu sirvo para ajudar aquelas pessoas que ou estão decepcionadas por ver tantas coisas equivocadas dentro da instituição, ou que saíram da igreja e não querem saber mais de Deus, não tem mais fé em Deus por conta dos escândalos. Então Deus vai usar nessa área. E por isso que ninguém pode estar criticando nem o meu trabalho, nem eu estar criticando aquele que realmente faz um trabalho lindo de pregar o evangelho para ganhar pessoas, ou para levar o alimento, a caridade. Eu nem critico esses, ou aqueles que oram a Deus para que as pessoas sejam curadas, tá? Quando tem verdade, eu não estou falando nada desses, eu só falo contra os mentirosos, falsos profetas, essas coisas todas. Então, quer dizer, ninguém pode estar criticando ninguém, porque cada um tem um dom. Deus designou a cada um a um trabalho. Um trabalho. Até aquelas coisas da Nadir, que muitos vão dizer, ele é falsa profetisa. Olha, até aquilo que ela diz lá, de alguma maneira serve para um bom pensador. Ainda que você não crê, de alguma maneira serve. E é o trabalho dela, entre aspas. Ah, mas você está dizendo. Pode ser que algumas coisas que ela falou, não vou dizer tudo, seja de Deus mesmo. Tá? Puxa. Então você concorda. Não estou concordando com ela 100%. Estou dizendo que às vezes Deus pode ter dado uma visão para ela mesmo, um sonho, que ela diz que é visão, mas um sonho, e o que ela falou pode ser verdade. Porque tem alguma coisa que é verdade, nem tudo é mentira. Ou nem tudo é o achismo dela, vamos colocar assim para não. Tá? E cada um vai assim, por exemplo, esse Leonardo Sala, ele tem uma virtude, eu já disse que ele tem. Que ele não fica colocando o pessoal lá religioso, ou dizendo, não pertence à minha igreja, vai para o inferno, não é isso. Só que ele usa isso para ganhar dinheiro, claro. Me dá aquela revelação lá, entendeu? Se ele corrigisse, se ele desse revelação de Deus mesmo, não teria crítica. Mas a gente sabe que ele dá aquela mentirada lá para ganhar dinheiro, tá? Mas quero dizer que eles têm também virtude. Então, é pensar dessa forma. Que o verdadeiro cristão vai se esquivando desses erros todos aí. Eu dizer isso que cada um tem um ministério, a Bíblia fala que cada um tem um ministério mesmo. Uns têm um dom de exortar. Eu creio particularmente que o meu dom sempre foi de exortar. Porque quando eu estava dentro da igreja, eu quero mais fazia. Exortar, admoestar, doutrinar. Doutrinar quer dizer ensinar. A Bíblia fala de dom de ensinar. Dom da sabedoria. Claro que eu fui buscar, fui estudar para ter isso. Entendeu? Agora eu não posso ir para o dom lá de, digamos, de cantar. O dom de curar. E às vezes até uma época aí, né? Enfim, eu orei e algumas pessoas disseram, né? Não sei se era mentira dela, mas disseram que Deus abençoe ela. Mas vamos lá. Quer dizer, eu tenho uma parte de dom e você tem um outro dom, e cada um vai tendo dom, e cada um vai fazendo o que dá para fazer. Tem dom de repartir, tem dom de amor, tem vários dons. Já fiz vídeos, estudos sobre isso aí, entendeu? Então, aí vem aqueles balados, você vai fazer alguma coisa para Jesus. Ou cara pálida, exortar, admoestar, é dom de Deus. Já que quer que eu leia a Bíblia aqui para você? Quer que eu leia a Bíblia aqui para vocês? Eu vou ler aqui, porque você diz que eu faço o que eu estou fazendo, eu faço errado. Então vocês já leram os dons de Deus? Calma aí, Tobin. Vocês já leram? Nunca leram, né? Nem sabe que existem os nomes dos dons de Deus na Bíblia. Pois é. Isso aqui é advertência, como tinha várias advertências na Bíblia, para a pessoa não se despencar no erro. A pessoa não se lascar.
Dons. 1 Coríntios, calma, Tobinho, desembar, não atrapalha, Tobinho. Dons espirituais, capítulo 12. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum, ao bem de todos, não é o mal de todos. Até isso que eu estou falando aqui é para o bem de todos, ainda que dói, ainda que parece ofensivo. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra, ao dom de cura, pelo único Espírito, ao outro poder para operar milagres, a outro a profecia, a outro discernimento de espíritos, a outra variedade de língua, a outra interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo único Espírito. E ele distribui individualmente. Cada um tem um dom. Mas não quer dizer que são todos iguais. Eu vou ter um dom e você vai ter o mesmo dom que o meu. Ou que eu vou ter o mesmo dom que o seu. E ele a distribui individualmente a cada um. E a cada um como quer. Como quer, ele dá um dom. Aqui fala. Em aos Romanos vai falar de outros dons também, quer ver? Aqui são 9 dons. 1 Coríntios 12. E aos Romanos, deixa eu me lembrar onde que é aos Romanos, esse é no capítulo 8. Vai falar dos demais dons, que tem dom de distribuir, de repartir, melhor dizendo. Então, aquilo que aparenta ser, nem sempre é, e vice-versa. Escravos, a luta contra o pecado, a vida pelo Espírito, a sabedoria de Deus. Vamos ver se é por aqui. Submissa autoridades, amor ao próximo, fracos e fortes. Não me lembro se é em aos Romanos. Eu sei que tem uma parte que fala da Bíblia que tem outros dons. E que a gente tem que analisar todo por esse prisma. Bom. Paz e alegria. A lei da fé, a justiça também da fé e tal. Ok, meus caros. Acho que tem um Romano que fala outros dons. Em breve eu vou fazer um novo estudo, eu vou compartilhar o outro. Essa foi a live. Abraço e até a próxima.